Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo de número 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Podem se sentar sem fechar as suas Bíblias, por obséquio. Não houve tempo na história da humanidade em que os sinais da volta do Senhor fossem tão múltiplos e evidentes como os temos visto nos dias de hoje. Enquanto aqui estamos, um vírus tenebroso está matando, ceifando milhões de pessoas por todo o planeta. Corremos com tantas dificuldades, e para a glória do Senhor e para o bem deste povo, as vacinas, enfim, estão chegando no braço de quem precisa. Não são boas vacinas ainda, não houve tempo de prepará-las adequadamente na medida da enfermidade, mas são o que temos, e estas que temos têm preservado outros milhões de vidas. É mais uma que estará na carteirinha de vacinação dos nossos pequenos nos próximos anos, assim como sarampo, difteria e meningite e outras tantas pragas que estão sobre o mundo. Porém, outras pragas muito piores virão. Os laboratórios genéticos estão misturando os genes de espécies diferentes, quiçá de seres humanos com porcos, coisa que Deus proibiu, a mistura de espécies. O ser humano está brincando de Deus e há de criar nos seus laboratórios biológicos e genéticos verdadeiros monstros, não feitos pelas mãos de Deus, feitos pelo próprio homem, sob o poder da rebelião e de Satanás. E quem lê o livro de Apocalipse encontra estes monstros
E quem vê as páginas dos jornais os encontra também nas aberrações que a natureza está lançando pelo mar, pela floresta, pelo uso de agrotóxicos, pela destruição do próprio planeta. Ao mesmo tempo, grandes e poderosos meteoros e meteoritos estão se esparramando pela estratosfera, estão se esparramando pelo espaço sideral e ameaçando o mundo de um grande cataclisma, destruindo toda a vida do planeta. Há algum tempo atrás, a NASA mandou um foguete para fazer algumas inspeções no asteroide. Sim, eles iriam gastar fortunas imensas apenas para fazer um pequeno teste. Grande parte do que está acontecendo não chega para nós. Há muito que acontece e que está colocando em risco a própria existência do planeta Terra. O mundo está maluco. O planeta está doido. As plantas já não sabem mais a época de florir. Elas não sabem mais a época de caírem as suas folhas, de brotarem novamente, porque quando pensam que vai esquentar, esfria. Quando vai esfriar, esquenta. Quando vai chover, seca. Quando vai secar, chove. Não há mais evidência climática absoluta. E sempre é uma desculpa diferente. É laninha, é El Ninho, é La Família, é nada, é tudo. Quando Paulo, o apóstolo, Pedro, o apóstolo, pregavam o evangelho no mundo grego, a promiscuidade das pessoas era generalizada, a escravidão era generalizada, o pecado assolava. O cristianismo veio colocar fim àquela iniquidade moral daqueles povos. Mas assim como foi nos dias de Noé, disse o Senhor Jesus, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Enquanto bebiam, comiam, casavam e davam-se de casamento, veio o dilúvio e levou a todos, assim também há de ser naquele dia. E estamos vivendo novamente o florescimento da imoralidade, do paganismo generalizados por todo o mundo. Ora, por um lado, na ultra permissividade, onde as pessoas podem fazer o que quiserem, sem considerarem a liberdade do próximo ou das outras famílias e não compartilharem daquilo, seja na mais estreita lei dura daqueles povos que querem impor a forca a quem não seguir os seus padrões éticos e religiosos. Tempos difíceis para colocarmos os nossos filhos nas escolas, que estarão vendo pessoas drogadas, que estarão vendo pessoas promíscuas, que estarão ouvindo teorias que não compartilham do que a Bíblia Sagrada ensina. E enquanto os nossos filhos estão debaixo do nosso teto, eles ouvem, eles veem o nosso ensinamento, mas passarão 4, 6, 8, 10 horas longe de nós, e dependerão da graça do Senhor nos seus corações, e da preservação dos valores que pegaram quando pequenos, aprendendo de nós, daquilo que lhes passamos. Pastores lutam hoje, porque enquanto estão com suas igrejas em 2 ou 3 ou até 4 oportunidades no púlpito pregando para o seu povo, o povo está com falsos pastores que ensinam mentiras nos canais da internet, ensinando aquilo que é errado, por 8, 10, 12, 15 horas por semana. Os nossos valores estão apodrecendo, estamos perdendo a fé, perdendo a comunhão com Deus, perdendo o contato com a Bíblia, perdendo a vergonha. E os profetas do Senhor clamam: povo de Deus,
humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas quando esses profetas se vão, novos profetas aparecem e dizem assim: isso é bobagem, a gente precisa ser moderno. O mundo quer canja, vamos dar canja para o mundo. O mundo quer assim, vamos fazer assim. Não tem nada de mal, nada é pecado. Se eu tenho o coração puro, nada é errado. E então as igrejas perdem a sua identidade cristã. Igreja Batista de Barbosa, Jesus disse que para este tempo haveria a concentração e a consagração no reino onde esta igreja milita. Veja o que está escrito no verso de número 11, capítulo 22, Apocalipse: continue o injusto fazendo injustiça. É isto que vai acontecer no resto deste ano, no ano que vem e até a volta de Jesus. A injustiça prevalecerá. As instituições não darão conta de fazer justiça, porque o mundo jaz no maligno e o tempo de Satanás se abrevia, e ele sabe que o seu tempo está próximo. E Jesus se prepara para voltar e buscar a sua igreja, arrebatando-a deste mundo tenebroso. Ele se prepara para ressuscitar os nossos mortos que morreram em Cristo, que se encontrarão primeiro com o Senhor dos ares. Diz o texto: o imundo continue ainda sendo imundo, a sujeira vai aumentar. Alguns irmãos me disseram que não estão assistindo televisão, pois eu digo a esses irmãos: parabéns. Porque não há o que preste para que se assista com a família ou que edifique a fé. Lá na minha casa temos um aparelho de televisão e ali nós usamos com um pendrive para assistir coisas que edificam a nossa fé. Assistir desenhos que mostrem a Bíblia para os nossos filhos. Assistir filmes que nos ensinem valores da vida. Assistir documentários que nos tragam cultura. Agora, perder tempo com programas de auditório, programas de fofoca, programas sanguinários de notícias de gente estraçalhada. Então, nós que proclamamos um reino diferente, somos cúmplices quando ficamos o tempo todo concentrados nestas coisas, perdendo tempo com futilidades, desconcentrando a nossa atenção, perdendo tempo com estas coisas que nos afastam da graça de Deus, que nós guardemos o seguinte: este livro nos aproxima de Deus e nos faz resistir ao diabo e fugir do pecado, ou o pecado nos afasta de Deus e nos aproxima do inimigo. E uma boa igreja neste mundo tenebroso terá que ser um farol no meio das trevas. Cada crente uma semente, cada crente uma luz, cada crente um envelopinho de tempero, para que a comida deste mundo não apodreça. Cada crente um mensageiro de boas novas, cada crente um testemunho de fé, cada crente um verdadeiro arquiteto de uma família boa, decente, honrada. Cada crente um intercessor. Há um livro antigo também chamado Este Mundo Tenebroso, e o começo daquele livro é bastante sintomático para os dias de hoje. Um livro de ficção igualmente, mas fundamentado em coisas reais. Mostra uma cidade universitária
onde os estudantes deixaram os seus lares cristãos e foram para a universidade, e ali aprenderam valores errados a respeito da fé, a respeito da Bíblia, a respeito da moralidade e a respeito do próprio Satanás, querendo se tornar amigos de Satanás, amigos da mente profunda, amigos da diversidade. E naquela feira enorme, vendendo produtos esotéricos, estava lá na frente uma grande igreja batista, e dois homens afoitos passando na feira, dizendo: é aqui? Não. É ali? Não. E eles olham lá para aquela grande igreja batista: é ali? Também não. E aonde é? Aí o outro aponta: é lá no fim da rua. E eles descem a ladeira, vão até ali, e tem uma igreja pequenina. E naquela igreja pequenina, bem simples, diante do templo grande que a outra tinha, eles dizem: é aqui, vamos entrar. E eles passam pela parede, e quando passam pela parede, vão na nave daquela pequena igreja, na capela daquela pequena igreja, e encontram no meio dos bancos um pastor em lágrimas, chorando em intercessão por cada um dos membros da sua igreja, orando pelas crianças e orando para aquela feira maldita que estava vendendo a mentira, para que Deus trouxesse naquela cidade a conversão daqueles estudantes. Então um olha para o outro e diz: foi por causa dele que Deus nos mandou aqui. O nosso trabalho começou. Eram dois anjos, e esses dois anjos, ao longo de todo o livro, junto com aquele pastor e com aquela pequenina igreja, serão usados poderosamente para desarmar todo o reino de Satanás daquele lugar e trazer inúmeros jovens, inúmeros professores aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos precisando de pessoas assim, que orem pela conversão, que orem pela salvação da sua família, que orem pelo regresso dos seus filhos ao Evangelho, que orem pela conversão dos seus pais, que orem pela transformação das pessoas importantes desta cidade, que orem para que em cada lar desta cidade Jesus venha reinar com a sua palavra, que orem para que não haja criminalidade nesta cidade, que orem para que nenhum menor apanhe dos seus pais e seja surrado ou morto, que orem para que nenhum idoso seja esquecido na sua casa ou na solidão, que orem para que ninguém nesta cidade passe fome, que orem para que esta cidade seja de fato impactada pelo poder das boas novas de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E Deus conta com cada membro que está aqui, membros comprometidos com Jesus, porque o mesmo texto que fala: o injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue fazendo imundície, continua e diz o seguinte: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Deus chama a Igreja Batista de Barbosa para ser justa e santa. Ser justa fazendo o que é certo e deixando o que é errado. A nível de igreja, fazendo certo, nunca fazendo errado. E a nível pessoal, que sejam cidadãos honrados deste município, vizinhos que são prazerosamente recebidos na rua como verdadeiros mensageiros de Deus, cidadãos solidários que amam o próximo como a si mesmos, gente de bem que semeia valores que serão imitados pela nova geração que chega, trabalhadores honrados que não roubam o patrão fazendo corpo mole no trabalho, e patrões honrados que não tiram do funcionário o salário digno ao qual ele merece.
agricultores honrados, onde suas mãos passam, a bênção de Deus chega. Aqueles que cuidam da agropecuária, os seus animais são bem tratados, são zelados, são amados, são gordos, não perdem a cria, porque a bênção do Senhor está nas mãos daqueles que levam uma vida justa, seja no comércio, seja na agricultura, seja na pecuária, seja no serviço doméstico, seja na casa do Senhor. E uma igreja santa, crentes santos. Eu me lembro da minha mãezinha, quando eu acordava 5 horas da manhã, ia ao banheiro, o banheiro era longe do meu quarto, e o quarto da minha mãe era encostado ao banheiro. Quando eu chegava lá para ir ao banheiro, eu via a luzinha bem fraquinha no quarto dela. Ela já não andava mais, ela se apoiava no andador, e eu colocava a cabeça no quarto dela. Estava ela lá orando pelas suas irmãs, orando pelos seus filhos, orando pelo Brasil, orando pela igreja, louvando o nome do Senhor. Ninguém a via, ninguém estava no quarto, ninguém testemunhava isto. Ninguém não, Deus testemunhava, os anjos de Deus testemunhavam, e eu como filho flagrei-a fazendo isto diante de Deus. Sabe por que ela fazia isso? Porque ela amava o Senhor. A Igreja Batista de Barbosa deve ter crentes que amem o Senhor, que amem o Senhor acima de tudo, que amem o Senhor acima de suas próprias vidas, que amem o Senhor colocando-o em primeiro lugar nos seus corações, que sejam crentes 24 horas por dia, sejam jovens, sejam velhos, sejam homens, sejam mulheres, sejam gente santa de Deus. Se esta igreja fizer isso, no dia em que a trombeta do Senhor tocar, Pastor Wilson, sobrará muito pouca gente aqui no dia seguinte, porque todos irão encontrar-se com o Senhor nos ares, e o templo vai ficar para o príncipe deste mundo, que já está tomando tantos hoje, vai tomar todos, porque será grande tribulação e um tempo terrível, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, Igreja Batista de Barbosa, parabéns pelos 92 anos, e que vivam tantos anos quantos o Senhor permitir daqui para frente, e que Ele nos encontre justos e santos em todo o nosso procedimento. Que assim seja, em nome de Jesus, e que Deus a todos nos abençoe. Amém. Pastor.